Fala, povo abençoado de Deus, uma boa noite agora, né? Mas você que vai assistir essa live depois, um bom dia, boa tarde. Que Deus continue te abençoando. E vamos ter mais um tempo aqui abençoador. Meu, como tem sido bênção cada quinta-feira, ou cada reunião, cada live. Danielzão na área, essa equipe maravilhosa junto. Que isso, Felipe Sanches? Não sou bonito igual você, não. Mas, e aí, dá moral, né, cara? E aí, um dia tem que estar conosco aí, velho. Não dá uma moral na live, velho. Coloca aí, pessoal, pro Felipe dar uma moral pra gente, vai. Kelly na área, diretamente do Rio de Janeiro. Então, gente, você pode convidar o pessoal para entrar na live aí. Já estamos vendo nosso convidado aí na área. E eu quero dizer que realmente é uma bênção estar com vocês. Cada quinta-feira tem crescido muito. No Senhor, com cada experiência, e hoje eu creio que não será diferente. E você pode ser usado por Deus nesse tempo. Pode compartilhar também no seu pedido de oração, aí pra gente estar orando junto. Inclusive, queria convidar vocês pra gente orar agora. Vamos orar? Que não é só uma live, né? É um encontro com Deus, receber algo dos céus, e que você possa parar tudo aí. Eu sei que às vezes a gente está fazendo algumas coisas, né? Algumas lives eu também fico fazendo algo aqui em casa, mas se você puder parar para a gente falar com Deus, com Jesus agora, seria bênção, tá? Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo, por esse momento. Obrigado, Senhor, por estar com esses irmãos, amigos, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, no decorrer do tempo de ministério, Senhor, e de vida, Pai. Que esse tempo, Pai, só possa ser glorificado, que o Senhor fale no nosso coração. Abrimos, Senhor, nossa mente, Senhor, nosso entendimento ao Senhor para receber algo do alto. O Senhor continua usando os seus servos, seus profetas, Senhor. Obrigado, Pai, por poder falar, ouvir. Nós queremos te louvar, Pai, nesse tempo também, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória. Pai, que através da internet, Senhor, o seu nome possa ser glorificado, Senhor. Pai, cada igreja, Senhor, que somos nós, Pai, em cada lugar, possa verdadeiramente estar cumprindo o seu propósito, Deus. Verdadeiramente glorificando o teu santo e poderoso nome, porque foi para isso que nós nascemos, ó Pai. E nós te damos hoje e sempre. É o único que é digno, Senhor, toda glória, toda honra, todo poder, todo domínio. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Que Deus continue te abençoando aí. Nós vamos trocar hoje, porque o nosso irmão Silas, ele teve um contratempo. Aí teve que fazer um socorro para a mamãe dele. Então eu vou estar chamando o nosso irmão Dermival, nosso irmão baiano. Ok? E a gente vai conversar um pouquinho da importância desse abençoado aqui nesse ministério. Teremos novidades. Dia 3, nós vamos fazer uma live especial, então você já pode ir agendando. 17 anos de ministério, porque Deus uniu esse homem juntamente conosco. Que honra ter você aqui, baiano. Boa noite. Irmão Dermival. Amém. Para poucos, né? Conhece? Um abraço, paz a todos aí. Eu estava aí tentando entrar aí, mas peguei a sua oração, peguei aí do começo e louvado seja Deus pela sua vida, né? Estamos aqui diretamente de Brasília aí para poder compartilhar um pouco das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, entendeu? Amém, mano. É uma honra, cara, te conhecer. É uma honra poder saber a tua história. É uma honra ver você assim, cara. A gente tá falando de 17 anos, Dermival, imagina. Então, deixa eu explicar um pouco para vocês aqui. Esse ministério, a gente começou uma igreja que, na verdade, era um ponto de encontro, né, que o pastor Carlos fazia, que na época era uma reunião, que ele fazia só aos sábados, porque ele fornecia refeição aos santos, e ele já conhecia essa galera, porque o restaurante dele é bem na frente aqui do estádio do Santos Futebol Clube. E aí a igreja começou, depois de um tempo, Deus foi confirmando. E aí quando a gente estava com 5 anos de igreja aqui, eu senti a necessidade deles usarem o futebol, que aí, hoje você vê muito fácil, né? Dentro do campo, as pessoas levantando a mão, mas o Dermival aí, o baiano sabe que não era assim naquela época, né? Teve muitas complicações aí. E aí nós começamos a orar, nós ficamos 6 meses orando, e aí quando Deus confirmou, e eu quero glorificar Jesus e te agradecer aqui mais uma vez publicamente, baiano, porque Deus confirmou nosso ministério há 17 anos atrás, Atletas em Adoração, através da vida do baiano que aceitou esse desafio aí de estar conosco. Ele estava na Espanha na época, e quando ele
Deus o fez retornar aqui para o Brasil, a gente entendeu que era a confirmação, né, dele estar junto conosco, iniciando esse ministério. Então, assim, toda a nossa gratidão também, sabe, a sua coragem, Baiano, você dizer sim. E hoje, para a glória de Deus, 17 anos, né, formando tantos atletas aí que hoje já são pastores, ministros de louvor, obreiros nas suas cidades, em vários lugares do Brasil, até fora. Então, assim, mas Deus te usar, cara, por esse coração seu, grato a Jesus, pela sua história linda em Deus. Então, assim, gratidão, cara, gratidão mesmo. E, cara, e Deus tem nos ajudado aqui, sustentado 17 anos agora. Que benção, cara, que benção, Kleber. Eu sei porque esse mês, né, no dia 27, é o aniversário da minha filha, né, da Rafaela Vitória. E um abração ao nosso amado pastor Carlos. Eu vi que o pessoal aí, o Nenê também lá do Taboão da Serra, tá o pessoal lá de Capim Grosso também entrando. E como eu falei, né, uma honra, né, toda honra e toda glória seja dado a Deus. Né, 17 anos, tô ficando velho, hein, Cleber? Né? Mudou um pouquinho. Mas louvado seja Deus. Espero atingir, que o objetivo é tentar atingir o coração das pessoas com essa palavra que Deus colocou no meu coração, assim como atingiu o meu. Né? Tenho aqui, espero, né, que toda, né, como eu falei, toda a glória para Deus, porque isso é o nosso chamado, né? Aonde Deus nos levar, que nós possamos. Já tem 8 anos que eu estou aqui em Brasília. Né? Infelizmente temos passado um momento difícil aqui por causa dessa pandemia, mas Deus continua sendo Deus. Né? Como você Amém. tem o pessoal do louvor, né? Então só quero, vamos entrar aqui na palavra, só em cima, né? Como você já orou, mas só para estar aqui compartilhando a palavra, aqueles que estão aí em casa, Deuteronômio capítulo 8, né? Apenas 4 versículos que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com os amados irmãos, aqueles que vão entrando aí, né? Só e depois nós né, vamos para o principal, que é a palavra, né? Porque a palavra de Deus não muda. Esse aí, ó, continua essa bênção, ó. Os anos passam, mas o profeta aí, ó, afiado. Não, que isso. Diz assim, meu amado. Capítulo 8 de Deuteronômio, né? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entrais e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheces, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Amém? Só até aqui. Depois a gente entra em outra parte que Deus trouxe ao meu coração. Querido Deus, muito obrigado por esse momento de comunhão, Senhor. Assim como nosso amado irmão Kleber, onde o Senhor tem colocado o Senhor na frente desse trabalho, já orou, mas eu só quero te fazer essa oração de gratidão por esse 17 anos, Senhor, de ministério, mas por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, ao longo das nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Então, Kleber, compartilhando um pouco da palavra, né? E para todas aquelas pessoas nesse momento de pandemia que tem passado bastante dificuldade, bastante necessidade, eu quero falar para vocês que quando eu estava meditando e pedindo a Deus uma palavra e confirmou no Salmo 70, né? Ontem eu tive aqui com o Maninho aqui na Ceilândia, essa palavra foi confirmada. Deus, Kleber, ele desde o ventre da minha mãe. Eu sou filho de mãe solteira, de Capim Grosso, né? Uma parteira fez o meu parto, né? E a gente só vai entender com o tempo. Então, e Deus, hoje eu tenho 42 anos. E nesses 42 anos, desde o meu nascimento, assim como foi com o povo de Deus, Deus ele tem guiado a minha vida. Fácil não tem sido. E as pessoas me perguntam, mas, Baiano, por que você sempre está com esse sorriso no rosto? Né? Eu estou com esse sorriso no rosto, Kleber, porque quando eu me lembro da minha infância de Capim Grosso, onde ninguém acreditava em mim, mas Deus, com seu infinito poder, com a sua misericórdia, ele já tinha um plano para nossas vidas.
Então, quando eu fui para Santos para ser camelô, para vender calcinha, para vender cueca, para vender isqueiro, e aí, passando nessa pandemia agora, Kleber, 42 anos depois, né? E eu olhando hoje para a situação que eu estou hoje como professor de escolinha, como um intermediário de alguns atletas, eu vejo o quanto Deus foi bom comigo, assim como Ele foi com o povo. Porque como Ele fala assim, todos os mandamentos que hoje eu te ordeno no versículo 1º, que vos ordeno hoje, guardares e cumprir, para que vivais e vos multiplicais, e entrais e possuais a terra que o Senhor jurou a seus pais. Então eu vejo que desde o meu nascimento, lá de uma parteira, no interior de Capim Grosso, dentro de uma casa simples, humilde, Deus ele já tinha um plano na minha vida. Ele já sabia tudo que ia acontecer na caminhada. E esse mesmo Deus que foi lá em Capim Grosso, o mesmo Deus que esteve comigo na Rússia, na Espanha, igual você falou, em 2003, quando eu votei para o Palmeiras, né, para ser campeão brasileiro, eu não votei, eu votei porque Deus já estava através de você, através do pastor Carlos e daqueles poucos irmãos no relógio de oração, né, que varava a madrugada quando faltava um e a outro, o Wesley, né, e eu, o Dida, o Ronaldo e todos, né, é porque Deus ele já tinha um cuidado. Então, nesse momento de pandemia, eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos. Nós estamos aqui em Brasília vivendo esse momento tão difícil para todos nós. E no versículo 2, ele fala, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Eu tenho passado por lutas tremendas, que eu nunca imaginei que eu passaria na minha vida. E conversando com um varão lá de São José, ele falou assim, o Dermival que eu conheci em 2010 no Guarani, esse Dermival não retrocede. Né? Então, meu irmão, não sei o que você está passando nessa vida. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Assim como foi na vida de Jó, eu posso perder tudo. E a única coisa que eu peço para Deus, Deus, obrigado pela saúde. Obrigado pelo ar que eu respiro. Então, Deus, ele é o motivo da minha alegria. Quando eu olho, Kleber, para o meu passado, e quando eu olho para o meu presente, nesses 42 anos de caminhada com Deus, desde quando eu entreguei a minha vida, através do nosso amado, do Carlão, que foi um pai para mim, que me ajudou. Ele me pegou no momento mais difícil, momento de desespero, onde eu tentei tirar minha própria vida. E aí o Carlão, ele me deu o que eu mais precisava naquele momento. Ele me deu carinho, ele me abraçou, ele me deu amor. E muitas pessoas que nesse momento estão nos assistindo, estão vendo essa live, precisa de um abraço, porque nem abraçar nós podemos mais, devido à pandemia. E Deus, como eu falo aqui, o versículo 3 da palavra de Deus fala assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Pode faltar o pão na casa de muitos, como tem faltado. Já faltou muitas vezes o pão na minha casa, e às vezes eu supria com uma farinha, com um cafezinho preto. Mas Deus, nesse tempo todo, ele tem me levado, Kleber, no maná que eu nunca conheci. Ele me levou na Rússia, ele me sustentou. Ele me levou lá em Matão, 40 graus na sombra, e me sustentou. Então, não posso retroceder independente da dificuldade. Hoje, para mim, a maior dificuldade que eu estou passando, né, que de repente para outras pessoas não, é eu viver aqui em Brasília, eu e o Matheus, onde eu nunca cozinhei, não sei fazer nada na cozinha. E depois dos 40 anos, 42 anos, eu tenho que aprender a cozinhar alguma coisa. Porque desde os 6 anos eu aprendi o que? A trabalhar, a vender milho, vender churrasquinho, a vender geladinho, vender chup-chup, a vender calcinha, cueca, isqueiro. E hoje eu estou longe das minhas filhas que estão aí em Santos, pertinho de vocês. Mas Deus, ele continua sendo Deus. Né? E no Salmo, depois nós vamos lá no Salmo 70, eu sei que eu tenho 20 minutinhos para ministrar aquilo que Deus tem para a vida do Não, mas fique em paz, mano. Vamos lá, fique em paz. E depois nós vamos bater um papo também, falando dos testemunhos do que Deus tem feito em nossas vidas. E esse Deus que permite que nós nos humilhamos, porque jogar na Argentina foi um desafio muito grande, onde as pessoas escarraram ou cuspiram na minha cara por um problema que não era meu, problema que era do grafite, mas mesmo assim, sendo humilhado, sendo chacoteado por algo que eu não tinha feito. Quando eu fui despejado do centro de Santos, em 95, eu fui despejado porque eu não tinha... Minha mãe faleceu e nós deixamos de pagar o aluguel. E eu sabia porque eu estava sendo despejado.
E na Argentina, quando alguns atletas, pouquíssimos atletas, passei com essa situação, era por um problema que não era meu. E muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos assistindo agora aí, seguidores de Atletas em Adoração, seguidor do Baiano 5 Oficial, você vai passar por situação, por problema que não é seu, mas Deus permite. E às vezes nós nos sentimos humilhados, sentimos vazio, mas Deus sempre prepara o maná. E uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada com Cristo, e depois de uma certa experiência, eu tenho aprendido, Kleber, a viver o pão, a oração do pão de cada dia. Então Deus preparou hoje um maná maravilhoso para mim e para o Mateus, né, que está aqui comigo aqui. E o amanhã pertence a Deus, eu não sei como é que vai ser, mas Deus sabe. Então, assim, o versículo, ainda que nós nos humilhamos, ainda que passamos a ter fome, a necessidade, saiba que Deus está te preparando, porque algo maravilhoso, extraordinário, Deus vai colocar na tua vida que você não conheceu. Porque em meio a essa pandemia, em meio a qualquer deserto que eu e você esteja vivendo, nós vamos sair muito mais fortalecidos. A única coisa que eu peço para Deus, Deus, me dá saúde. Me dá saúde porque as demais coisas, buscando a Deus em todo tempo, em todo momento, em todo deserto. Desse deserto que eu estou passando, Cleber, que muitas pessoas estão passando, não é para a morte, não. Porque eu sei de onde Deus me tirou e eu sei aonde Deus vai me colocar. E aqui o versículo 4, né? O versículo 4 fala assim: nunca se envelheceu as tuas vestes. Nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou teus pés nesses 40 anos. Quando eu olho para o meu tornozelo hoje, Kleber, eu olho assim para os meus pés, eu falo, Deus, tu és maravilhoso. Porque os meus pés hoje é muito melhor do que quando eu era lá em Capim Grosso. Hoje os meus pés são bem tratados, ainda que eu esteja no maior deserto. E Capim Grosso, era a canela ficava até aqui a canela cinza, né? Que a gente falava fuveiro, todo cinza da poeira, da terra. Hoje aqui eu dou treino em Planaltina de Goiás, eu dava antes da pandemia, ali na Ceilândia, lá no Jardim Gá. Hoje eu estou aqui como treinador da Escolinha do Real Brasília. E em Salmo 70, para concluir a palavra, em Salmo 70 é a minha oração que eu falo com Deus. Na minha angústia, eu clamo a Deus falando, apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te, ajuda-me. Então você que nesse momento, às vezes depende de um homem, depende de uma mulher, depende de uma situação, né? Peça a Deus, porque Deus, ele nos socorre. Porque Deus, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Deus, ele é o dono do tempo, ele é dono de tudo. No versículo 2, fala assim, fiquem envergonhados e confundidos o que procura a minha alma. Voltem para trás e confunda-se os que me desejam mal. Porque às vezes, Kleber, o teu sucesso, o teu brilho incomoda as pessoas sem você saber. E o que eu falo para Deus? Deus, obrigado. Porque quanto mais as pessoas me perseguem, quanto mais as pessoas tentam alguma coisa, Deus, ele me sustenta. E eu tenho aprendido nesses 10 meses com meu filho Mateus aqui em Brasília, que Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Então, assim, tenho vivido um momento difícil. No versículo 3, fala assim, de Salmo 70, virem as costas por causa da recompensa da sua vergonha, os que dizem, haha, haha. Muitas pessoas acham que nós estamos esquecidos. Muitas pessoas acham que nós não somos nada, não somos ninguém, porque só via o baiano, não conhecia o Dermival. Mas o Deus, ele conhece o Dermival. Aquele menino que nasceu de uma parteira. Eu tinha todas as probabilidades para dar errado, Kleber. Todas. Todas. E há 2 anos atrás, assaltaram meu irmão no centro de Santos, assassinaram meu irmão, e até hoje a justiça não achou quem fez isso. E Deus, ele sabe, ele conhece no tempo de Deus. E eu só oro que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? E o versículo 4 diz assim, folguem e alegrem-se todos os que buscam, aqueles que amam a tua salvação. Diga continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te em vir a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas. Então, meu amado irmãos e minhas irmãs, que Deus não detenhas em nos socorrer, em apressar, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, momento onde você não pode, de repente, expor a tua opinião, que as pessoas vão te julgar, momento onde, de repente, você tem que ver algumas coisas e você não pode opinar.
porque você simplesmente é bullying. Eu passei muito bullying na minha infância em Capim Grosso, e os meus bullying a minha mãe resolvia com tapa no pé do ouvido, mas eu é a criação que eu tive. Agora, esse Deus aqui, assim como ele foi na vida de Jó, Jó ele perdeu tudo. E a única coisa que Deus falou para o adversário, para o super traíra, foi assim: não toca na vida de Jó. Não toca. Eu, Kleber, você, qualquer um que está nos assistindo, que está vendo essa palavra de Deus, essa palavra não é do baiano, nós podemos perder tudo. Há poucos anos atrás, eu estava fazendo gol e recebendo placa porque eu fiz um gol do meio-campo. Hoje eu estou aqui em Brasília, poucas pessoas, né, para a glória de Deus também, porque são aquelas que Deus permite, que liga, mandam mensagem: como é que tá, baiano? Mas eu estou muito bem para a glória de Deus. Porque Deus ele nunca nos examina, assim como Jó. Então, o que eu vejo, Kleber, creio e acredito, muitas vezes, no silêncio, a minha oração com Deus era em choro. Porque eu não sabia como eu ia cozinhar para o meu filho, Mateus. Eu não sabia o que eu ia falar para ele. Né? Porque é difícil. Como eu falei, eu não sei. Eu na cozinha eu não sei fritar um ovo. Eu não sabia, porque mesmo até nisso Deus foi comigo. E eu não sei, de repente, o mesmo Deus que quando eu perdi minha mãe, que quando eu perdi meu pai, como diz lá o Salmo 27, Deus ele me sustentou. E ontem eu fui na Ceilândia porque eu fui orar com o Maninho, um profeta de Deus. E quando eu estava lá orando com ele, buscando a Deus ali no pó, na cinza, ele falou uma coisa para mim que aquilo marcou, impactou meu coração. Ele falou que Deus, ele tem grandes coisas para a minha vida. Aqueles que acham que nós estamos mortos, caídos, derrotados, enquanto nós respiramos, enquanto nós temos fôlego de vida, Deus ele pode suprir, fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Então, Amém. a palavra que Deus deixou, e hoje 42 anos, Cleber, que eu tenho. Ainda que essa latinha seja de uns 25, mas desde 95, há 25 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, sou fruto de oração do Carlão, porque toda vez que o Carlão chegava, quando ele fornecia marmita para o Santos de 93, 94, ele fornecia marmita para nós, ele falava assim: Jesus te ama. Eu mal, tá bom, né? Mas muitas vezes eu fui no Carlão por causa daquela bolacha Bono. Muitas vezes eu ia no Carlão por causa de um suco, ou simplesmente por interesse. E até isso Deus permitiu, porque no momento mais difícil da minha vida, então se tem uma pessoa que eu nunca deixo de orar, é pelo Carlos Alberto Santana e pela sua família. Porque eles foram a sustentação para mim no momento que eu mais precisava. E em todo deserto, em toda peleja que eu tenho passado, eu tenho saído mais fortalecido, né? E Amém. o que eu vejo hoje em todo o deserto para mim, para a tua vida, como não foi para o povo de Deus, não foi para matar, não foi para derrotar. O deserto foi para nos preparar, para nos capacitar por algo sobrenatural que Deus vai trazer para mim, para você e para todos aqueles que crêem. Não no baiano, porque no meu nome, no nome baiano, Dermival, nós não resolvemos nada. Mas é no nome do Senhor Jesus. Porque esse nome tem poder. É esse nome que está permitindo que atletas em adoração estão completando 17 anos. É esse nome que, através de você, Kleber, que muitas vezes ia lá debaixo de sol, de chuva, o mesmo tratamento que você dava para os meninos do Santos Futebol Clube, você dava para os meninos do Jabaquara, para os meninos da Portuguesa Santista, para os meninos do Litoral, que tem o Jeremias, que é fruto disso, o Jeremias nunca esquece. Muitas vezes na minha Zafira, quando eu tinha Zafira, nós botava 10, 12 meninos. E eu só falava assim: Deus, não deixa que a polícia pare, não, porque... É verdade. O do Santos está com 10 crianças. Parecia um ano. E para a glória de Deus. Então, são essas coisas que eu glorifico a Deus. Porque isso foi me dando experiência com Deus para quando eu estivesse na Rússia, pregando a palavra para surdos e mudos, falando do amor de Deus, onde deixei fruto. Porque aquela árvore que não dá fruto, Kleber, será cortada, será lançada fora. E pela graça, misericórdia e a bondade de Deus. Hoje, com 42 anos, eu continuo dando fruto. Porque a mesma motivação, o mesmo fôlego que Deus me dá, o mesmo fôlego que Deus me deu em 95, quando eu levantei as minhas mãos, na Primeira Igreja Batista de Santo André, e falei: eu quero esse Jesus do Carlão, da Adriana, eu quero esse Jesus para a minha vida. Então, meu amado, essa é a palavra de Deus. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração.
que o deserto, mesmo quando nós estamos sentindo humilhado, não é para passar fome. Mas esse deserto, que ainda que Deus permita que nós passemos fome, é para que nós possamos sair dele, em nome de Jesus Cristo, muito mais fortalecido do que nós entramos. E o que eu falo hoje, meu irmão, para todos aqueles que estão nos assistindo, Deus, ele continua sendo Deus. Se você hoje é um atleta que está no banco de reserva, ele continua sendo Deus. Se você hoje é um atleta que foi mandado embora devido à pandemia, Deus continua sendo Deus. Se você hoje é um ex-atleta que não sabe o que vai acontecer amanhã, Deus, ele também continua sendo Deus. Porque é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus da viúva, quando não tinha nada, apenas um pouquinho de azeite. Porque desse pouquinho de azeite, Deus, ele multiplica. A única coisa que Deus fala para mim e para você, seja forte, seja corajoso. Eu não estou falando que vai ser fácil, como não tem sido fácil para mim, né? Eu sei o que é comer, eu gosto de comer bem, as bochechas, e o Peceta hoje fala isso, mas eu não sei, eu não sabia fazer comida. Tá minha prima aí, a Márcia aí, que ela tem restaurante em Salvador, essa sim. Essa mandou uma foto ontem aí para mim do camarão que ela estava preparando, meu Deus do céu. Chega a sair aquela Você babinha. passa à vontade. Mas, mas hoje, aquele ovo frito que eu faço, aquele ovo cozido, aquele bife acebolado, eu não sei fazer nhoque como o Carlão sabe, eu não sei fazer outras comidas, mas assim, ainda que seja um ovo frito com aquele pãozinho, ou apenas aqueles arroz meio empapadinho, rapaz, é tão gostoso, porque Deus, ele está na frente, na direção da minha vida e do meu pai. Amém. Então é isso, meu amado, Amém. compartilhar essa palavra que Deus trouxe ao meu coração com você. E agora estou pronto para qualquer pergunta, qualquer resenha, para que nós continuemos falando desse amor de Deus. Mas não, é tremendo ver esse mesmo sorriso, cara. Ver esse mesmo sorriso de antes, e que é de Deus mesmo. Você exala Jesus, né? Até acho que creio até antes de saber mesmo, né? Então, e quando você se revelou o propósito de Deus para sua história, acho que só comprovou, e o que você falou, em todo tempo você entende que Deus estava presente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa destravar na nossa mente, no nosso coração, não se faz vitimizar. Você tocou aí na questão de bullying, né? As gerações mudaram, mas infelizmente muitas vezes não é para melhorar, é para trazer a humanidade em vez de trazer o que Deus quer para nós, né? E o que Deus tem em nós, e é importante o que Deus fala de nós, não as pessoas, né? Então, assim, essa é a palavra, né? Que o deserto em Deus vale muito mais do que um oásis sem Deus, né? Verdade. Do que qualquer lugar, qualquer paraíso onde Deus não habita, porque não dá paz, não dá alegria, né? E você é prova disso. Baiano, eu gostaria que você, com a experiência que você tem, você hoje, que eu louvo a Deus que continua é um privilégio para mim, de verdade, mano. Esse ministério, ainda que árduo muitas vezes, os bastidores que as pessoas não imaginam, mas tem coisas que não tem dinheiro que pague. Conhecer vocês, saber essa história, saber que é real no mundo de hoje, até na internet tem tanta mentira, e eu saber que eu posso fazer uma live com pessoas de verdade, né? Você conhece a gente conhece, e saber esse sorrisão, eu mesmo falando de deserto, esse sorriso não muda, para falar para as pessoas que é possível, né? É possível você passar, porque Deus fala sobre isso na palavra, Jesus fala isso, que não seria fácil, né? Que a gente teria aflições, mas que Ele estaria conosco, isso faz toda a diferença, né? Mas, Mariano, assim, né, no propósito de Deus que eu vejo hoje, ainda você sendo fiel, usando o esporte para alcançar pessoas, para falar do amor de Jesus, para mostrar essa garra que você tem de vencedor, que não é só por algo material, mas é por algo que melhor tesouro que nós podemos ter aqui dentro, né? E você demonstra isso. Mas no futebol, hoje, para um atleta, qual conselho você poderia dizer, Baiano, assim, que talvez você não teve uma instrução antes? Hoje a gente está acompanhado aí de coaches, de tantas coisas que as pessoas entendem quanto é importante, e antes não tinha isso. Mas se você pudesse falar hoje para um atleta em atividade ou iniciando, que você poderia falar para errar menos ou para ter cuidado nessa caminhada? O que você poderia transmitir hoje? Kleber, antes de entrar nisso aí, eu vou só compartilhar o que uma mãe falou hoje para mim. Faz mais de um ano
para ser que eu quase 2 anos, né? Eu fui treinador do filho dela durante 2 anos, mas faz mais de um ano e pouco que eu não treino o filho dela, não sabia nem como que estava o filho dela. É a Flávia, mãe do Ayrton, né, que eu chamo de Ayrton. Ele é 2005, então eu esse ano eu não dou treino para 2005, né? Desde o final do ano passado. E hoje ela me chamou, depois de muito tempo, me ligou hoje e falou assim, falou, professor Baiano, o Ayrton, ele está desesperado porque por causa devido à pandemia e está um ano sem ter treino com o senhor. E aí eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, Flávia, mas tem tantos treinadores mais qualificados do que eu, o que em mim que impactou o Ayrton? Aí ela falou uma coisa que uma mãe falou há quase 3 anos atrás, e eu já vou entrar na questão do conselho. Ela falou assim, o seu caráter e a sua dignidade, e que você sempre falou a verdade para o meu filho. O Ayrton, ele é sub-15 hoje. E por que, Kleber? Deus, ele não muda, ele é a verdade. Ele é o mesmo Deus em Santos, ele é o mesmo Deus em Capim Grosso, na Rússia. E outra coisa que eu vou falar antes de dar o conselho, porque hoje, Kleber, como educador, como professor, e eu tive grandes professores como Manuel Maria, como o saudoso Coutinho, que foram pais para mim na questão do futebol. Mas eu tive um professor da vida que foi o Carlão, que o mesmo tratamento que o Carlão dava para o Casael, para a Raquelzinha, bebê, que depois foi crescendo, ele dava para qualquer um que chegava. Então ele nunca fez acepção de pessoas. E uma mãe, quando eu fui levar o filho dela, a primeira viagem que eu fui fazer com 4 atletas para o Cruzeiro, há 2 anos atrás, que foi o Pablo, o Luquinhas, o Vitor e o Daniel. Esses 4 atletas. O Daniel de Planaltina de Goiás, o Vitor da Ceilândia, o Pablo do Guará e o Luquinhas do Novo Gama. Acho que ele morava no Novo Gama ou no Gama. Então, 4 meninos de 4 cidades diferentes. Os meninos hoje eles são sub-13, eles tinham 10 para 11 anos, Kleber. E quando eu fui sair com aqueles meninos, a primeira viagem, né? Uma coisa é tu viajar com teus filhos, outra coisa é tu viajar com os filhos dos outros. Menino, crianças de 10 para 11 anos, no meio onde tem muita pedofilia. E minha primeira viagem para o Cruzeiro também, com a Baiana Escolinha de Futebol, com um projeto que Deus trouxe ao meu coração. E na viagem, quando nós estávamos ali saindo aqui do sintético que tem aqui em Taguatinga, eu marquei com todos eles umas 6h30 da manhã, para nós sairmos orar, fizemos uma oração. E eu me lembro como hoje, depois da oração, a mãe chegou para mim e falou assim, professor Baiano, sabe de uma coisa, você está levando o melhor que eu tenho está nas suas mãos. Que foi a mãe do Pablo. E aquilo ali, naquele momento, me deu noção da responsabilidade. Então, uma coisa que é gratificante, eu vi que o Jean Vitor entrou aí também, que hoje está lá no Atlético Mineiro com a sua mãe, eu viajei também. Então, a responsabilidade de uma alma tem um valor muito grande. E principalmente uma criança. Né? Então, nós que lidamos com criança então, e com sonhos, né? E o que eu digo hoje para um atleta, hoje, Kleber, creia em Deus. Creia em Deus e acredite em você e trabalhe bastante. Porque quando Deus tem um plano nas nossas vidas, ainda que nós queremos tirar. Eu sei que tem muitos atletas hoje, nessa pandemia, que está passando um momento tão difícil. Eu sei porque muita gente me chama no Instagram, muita gente fala, professor Baiano, o senhor é a minha única esperança. Mas eu não sou a única esperança. A única esperança chama-se Jesus Cristo. Porque algum dia, Kleber, eu me vi sem esperança. Eu me vi sem um pai, que eu nunca tive o pai. Eu sou filho de mãe solteira. Eu me vi sem esperança da pessoa que eu mais amei nesse mundo, que chama Marinalva Almeida Lima, que foi a minha mãe. Mas, como diz o Salmo 27, ele me resgatou do lamaçal do pecado, da casa da servidão, porque ele sabia, eu não sabia, não tinha nem noção aonde Deus ia me levar. Mas Deus, ele já sabia. Então, para esse atleta, que hoje está cheio de coach, cheio de tudo, e para um atleta, eu estou falando agora, não é nem como a ex-atleta, que você depender de um coach para te motivar, que você depender de alguém para te motivar, não. A maior motivação está dentro de nós. Porque o que mais vai ter dentro das pessoas é alguém falar, não vai dar certo.
Larga isso. Olha como é difícil. E você só vai entender que tem alguém pior do que você quando você vai no hospital. Quando você vê alguém que de repente não tem uma perna e você tem as duas pernas. Às vezes você reclama por uma comida e que de repente não é a comida que você quer. E quando você olha para o teu lado, o teu vizinho não tem nem o arroz, não tem nem a comida. Então, atleta, creia em Deus. Porque o único que pode matar os seus sonhos é você mesmo. Então, creia em Deus e acredite no seu potencial. Acredite naquilo que Deus tem para a tua vida. O que a Amém. pessoa pode falar de você, você não vai dar certo, você foi mandado embora do Santos, você foi mandado embora da Portuguesa, embora do Real, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, não importa. Saiba o que você é, então você tem muito valor. Então acredite em você, acredite no teu capacidade, no teu potencial, que com certeza Deus tem grandes coisas para a vida desse atleta, que de repente está duvidando da capacidade dele, do talento que Deus deu para ele. Então, quando nós cremos em Deus e acreditamos, né, em nós mesmos, Deus ele nos leva muito mais além. Então, esse é o recado que eu tenho que dar para esse atleta. Amém. Ô, Baiano, você falou algo, e eu achei super legal como você deu a nomenclatura do Super Traíra, né? Inclusive, a Uhum. gente trabalha com o material aqui do Ministério Atleta de Cristo, que é uma referência para nós, né? É uma grande bênção. E ele trabalha nesse material que a gente trabalha de devocional sobre essa palavra que referindo a Satanás, né? O que Uhum. você também poderia falar, Baiano, para quem está na área do esporte e que o inimigo super traíra, né, pode tentar impedir também os sonhos de Deus para cada um e as tentações que acontecem na vida do atleta. Você passou por grandes clubes, você sabe muito bem o que é ter o poder na sua mão de decisão, de escolhas, fama, dinheiro. E o que você poderia falar em relação à vigilância contra o super traíra? O que eu poderia falar essa palavra aqui que eu aprendi aqui, atleta de Cristo aqui do Distrito Federal. Ele fala sobre o super traíra e quebrar a bicicleta, né? Que aqui é barato de quebrar. O Kleber, o que eu posso falar para essas pessoas é o seguinte: te convidar para banquete, igual você falou para o Oasis, é o que mais vai ter. Quando eu estava no Santos, quando eu estava no Atlético Mineiro, no Vasco, no Boca Júnior, no Rubim Kazan, no Las Palmas, nos grandes clubes, eu sempre fui convidado a estar em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Só que eu sabia quem me tirou lá do lamaçal do pecado. Porque te convidar para ir para o monte, igual ontem o Maninho me convidou para ir para o monte. Te convidar para ir para o monte aqui, dificilmente as pessoas vão te convidar. Te convidar para um relógio de oração, para ir relógio de oração, para orar de madrugada, ou para ir para a igreja. Só que eu sou de um tempo, Kleber, não que eu seja tão velho, mas nesses 42 anos, Deus ele me sustenta. Eu sou de um tempo onde quando as pessoas iam para a igreja, quando ele via que alguém se convertia em atletas em adoração, as pessoas mudavam o jeito, a roupa, o falar. Hoje em dia está ao contrário. Hoje em dia as pessoas se convertem, as pessoas aceitam Jesus e querem viver da mesma maneira. Eu me lembro que eu diferenciava uma menina quando era crente da igreja, da central de adoração, no vestir. Quando eu chegava, eu falava, essa menina não é crente. Essa menina é crente. Olha o jeito de mudar. Esse menino é crente, esse menino não é crente. E hoje é uma bênção. E uma das coisas que mais me impactou nos últimos anos foi o Osmar, né? O Osmar, ele tinha um jeito, e quando eu fui aí, que eu vi o Osmar ministrando, eu falei, meu Deus, esse era aquele menininho aqui que ficava... Jesus pode. Jesus faz. Exatamente. Então, assim, Kleber, o que eu falo? Porque o super traíra, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Ele veio para roubar os nossos sonhos. Ele veio para destruir tudo aquilo que nós sonhamos em Deus. E veio para ceifar a nossa vida. Então, quando você tá firme em Jesus, que é a rocha, ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Só que muitos de nós, quando ganhamos dinheiro, esquece de Deus. E tem uma passagem que fala sobre os 10. E hoje que fala sobre os 10 Leproso. para agradecer.
E Tá falando hoje, dos 10 leprosos, né? exatamente, dos 10 leprosos. E hoje, Kleber, se você conhecesse uma pessoa que tem o Covid, você ia abraçar essa pessoa? Ou você ia ficar com medo do Covid, de te pegar? Verdade. Então, Deus tem falado ao meu coração. Deus, ele tem nos sustentado. Então, assim, gente, você... A gente vai poder até ministrar sobre isso, né, Baiano? Depois que passa a pandemia, ó, você que foi curado do Covid, você está agradecendo e vivendo para a glória de Deus, sobreviveu, olha como muda. Exatamente. Por que, Kleber, que eu falo isso? Porque muitas vezes a fama, o dinheiro, ele faz tu se esquecer de Deus. E se tem uma coisa que nunca tirou e nunca vai tirar a minha essência, é Deus. Independente, eu fui campeão brasileiro com o Palmeiras, fui campeão brasileiro com o Vila Nova, fui campeão russo com o Rubim Kazan, fui campeão com a seleção brasileira e conquistei vários títulos. Hoje tem alguns aqui atrás, se você olhar ali para trás, tem algumas troféus, algumas medalhas. Aqui em Brasília, ganha alguns prêmios individual. O que o futebol me proporcionou, Kleber? A dar uma vida melhor para os meus filhos. A minhas irmãs não pagar aluguel. A ter condições de pagar uma escola particular para as minhas filhas, de um filho meu fazer uma faculdade, de alguns cursos. Só que a essência de tudo isso é Jesus. Então as pessoas falam, poxa, por que tu continua simples? Porque Jesus é simples. Eu estou vivo hoje, Kleber, estou aqui respirando, eu não sei o meu amanhã. Para que eu vou lá? Fui campeão brasileiro com o Palmeiras, estou na história do Boca Júnior, meu nome está lá, se você for visitar lá a Bombonera, o Boca Júnior está lá no Hall da Fama, né? Isso, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então, uma alma tem muito valor. Então, a minha essência, Kleber, porque eu sei, e eu falo isso para os meus filhos, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sou milagre de Deus. Porque antes de eu nascer, Kleber, um casal de irmão gêmeo meu morreu com essa mesma parteira que fez o meu parto. Então, assim, eu não tinha condições nenhuma. Foi no meio do mato, numa fazenda em Capim Grosso. Mas você vê, quando Deus tem, só que Deus sabia que lá em 2000, alguém surdo e mudo, aleluia, ia aceitar Jesus através do Dermival. Deus sabia que lá no Planeta de Cristo, na Argentina, algumas pessoas iam se reconciliar por causa do Dermival. Deus sabia que lá na Rússia, menos 25 graus, alguém ia estar no meu quarto ouvindo falar de Jesus. Deus sabia que em 2018, 2020, alguém aqui em Brasília ia falar assim, professor, você é referência para o meu filho. Quando muitas vezes as pessoas chegavam e falavam assim, cara, você tem piolho, você é preto, você fede. Só que para Jesus, nós temos um perfume que ninguém pode dimensionar. Para Deus, Glória a Deus. independente das roupas, porque eu fui atleta profissional e eu vivi 15 anos sem poder comprar uma roupa, porque eu ganhava. E quando eu era camelô, eu tinha um short, eu tinha uma havaiana, eu tinha um quichute. E esse mesmo Deus, nesses 42 anos, ele continua sendo Deus, porque eu tenho condições de usar uma roupa e não tem me faltado nada nessa pandemia. Tenho passado muitas lutas, mas Deus é fiel. Eu estou aqui, estou em Goiânia, estou levando os meninos. Então, você ser referência para aquelas pessoas que eu não conheço. E eu vi a mãe de um filho de 15 anos fala, poxa, professor, porque o que eu mais queria era ser referência. E para a glória de Deus, pela misericórdia, eu estou sendo, que é para os meus filhos. Porque eu não tive uma referência de pai. De repente, eu não sei dar um amor de pai. E o que eu falo para esses meninos, abrace seu pai, abrace a sua mãe. E eu falo isso todo dia, quando eu vou orar com o Mateus, quando eu vou deitar com ele. Eu te amo, meu filho. Eu falo isso para as minhas filhas, eu te amo. Então, Deus, ele me fez referência. Aonde eu tenho passado, fazendo parceria com o pessoal lá do Rio Grande do Norte, com o Andrié, lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, com o projeto Semeando Vida para Cristo. Sendo referência em vidas que hoje eu vejo fruto de uma pregação do testemunho meu, e tem fruto aí 17 anos depois, tu vê frutos, que está dando frutos. Desse um fruto, deu outros frutos. Como através da tua vida, Kleber, da tua vida, vieram outros frutos. E Deus, ele foi tão bom que ele me levou a conhecer países que eu nunca imaginava. Falar com as pessoas, conviver com pessoas no esporte, como Pelé, como Zico, como Maradona, como Rivaldo, como Ronaldo.
cara, ter sido treinado por alguns treinadores que eu admirava. Ter conhecido uma pessoa que quando eu era, antes de conhecer, eu gostava do Mauro Silva. Eu tive a honra de conhecê-lo, o Mauro Silva, na Espanha e jogar contra o Mauro Silva. E tudo isso só foi permitido, Kleber, porque algum dia eu aceitei esse Jesus. Eu falei, Deus, entra na minha vida, entra na minha casa. Eu quero esse Jesus do Carlão. Porque o que mais me ministrou, o que mais impactou a minha vida, foi a vida do Carlão, que hoje é o nosso pastor, né? Então, assim, Deus, ele é tudo para mim. Ele é o ar que eu respiro. Contra o super traíra, então, você falaria que não vale a pena? Não vale. Para quem recebe esses convites igual você recebeu? Não vale. Não vale porque tudo isso é vaidade, é correr atrás de vento. Uma noite de prazer ou alguns momentos de prazer não vale o choro do outro dia, o arrependimento do outro dia. Eu vi alguns atletas, Kleber, que às vezes chegavam com uma ressaca que só Jesus Cristo, não vou falar para não expor, e eu falava, meu Deus, e algum churrasco que eu participei, que eu tive que ir de clube, e eu falava, cara, será se vale a pena? A bebida é boa, não estou falando. O que não é bom é após essa bebida. Então, eu falo para esse pessoal, não vale a pena seguir o super traíra, não vale a pena passar poucas horas ou alguns momentos de prazer, sendo que a consciência depois vai pesar. E eu tive, infelizmente, a infelicidade de conviver com muitos atletas que infelizmente, trocaram a primigenitude de Deus. Porque a prioridade na minha vida, Kleber, é o futebol e sempre foi. Eu amo futebol demais. Mas a primícia na minha vida chama-se Jesus Cristo. Esse é o primeiro. Então, assim, o futebol, e hoje eu vejo o futebol como sempre vi. Eu sempre fui muito profissional. Eu sempre me entreguei ao máximo. Mas Deus, através do futebol, ele mudou tudo. Então, o que eu tenho para falar, não vale a pena seguir o super traíra. Mano, sem palavras para você. É o que eu falo, cada quinta-feira aqui, cada live é sensacional. Não sei quantas pessoas poderiam achar que deveriam pagar por tanta informação rica e verdadeira, mas que o Senhor te abençoe e te guarde, Amém. que o Senhor continue resplandecendo a bênção dele sobre você e te usando, viu? Obrigado mais uma vez, Manão, e obrigado por essa palavra. E o deserto é a escola do Senhor. Aleluia. E nós vamos sair mais forte. E glória a Deus por esse sorriso, que nada possa tirar esse sorriso aí, que muitos frutos virão, cara. Hoje você não tem noção de pai espiritual, avô, bisavô e quantos tem aí. E lá no céu nós vamos ver. Lá no céu você vai ver, ó, pelo seu sim, ó, quantos estão aqui. Isso porque vai valer a pena. Que isso tudo é passageiro mesmo. Amém. E agora vamos escutar aquele louvorzinho aí, né, Varão? Dá uma glória a Deus. Né? O Silas já tá na área aí, ó. Mano, obrigado. Se você quiser dar um tchau aí pra galera, pra eu chamar o Silas aí pra gente louvar o Senhor, que é muito digno de louvor. Olha quantas bênçãos você compartilhou aí. E no deserto é momento a gente adorar o Senhor. Amém. Um beijão para todos aí. Que Deus abençoe a cada um, né? Abençoe a sua vida. Que de repente se eu falei alguma palavra que não atingiu, me perdoe. Mas eu falei aquilo que Deus trouxe ao meu coração. E tamo junto, meu irmão. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe muito mais anos de atleta de Cristo, não só 17, mas 70 mil vezes 17. Outra geração vão passar. E vamos agora dar espaço para louvar esse Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Um beijão, meu irmão, no teu coração. Eu te amo muito. Que Deus te abençoe. Amém. Muita saudade, ó. Vem tomar um café quando estiver por aqui, hein? Em Santos, quando eu for em Santos, já tá marcado. Vamos tomar um café. Tá bom, mano. Um abraço, fica com Deus. Abração, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Eu tô falando para vocês, meu Deus do céu. Vou chamar aqui o Silas pra gente ganhar tempo, mas Silas, dá um oi pra gente aí. Eu te achar mais fácil aqui, mas é bênção demais, né? Baiano, vida pura aí, ver os comentários que às vezes a gente consegue ver aqui que vocês têm falado, realmente é motivo de muita alegria pra gente e pessoas de verdade, como ele falou, né? Pessoas que não negociam a verdade do evangelho e mudam verdadeiramente a vida. Já te chamei aí, Silas, tá aparecendo para você aí?
aquilo aqui para mim já tá, que tá te aguardando. E o que ele falou aí, dos que são de verdade, vale a pena ser diferente, vale a pena renunciar a esse mundo, vale a pena ter essa paz, que excede todo entendimento que só Jesus dá. Tá aguardando aqui, Silas. Você tá recebendo aí o convite? Deixa eu tentar te chamar de novo aqui. Que você fica aí na resenha com a Kelly, ó. Kelly, deixa ele louvar, senão eu vou chamar você, Kelly. Pra gente terminar essa live. Não apareceu? Agora acho que foi, né? Sim, mano. E aí, homem de Deus abençoado, ó. Começando o mês que a gente vai celebrar Jesus por 17 anos, tinha que ter você, mano. Como Aleluia. assim? Deus é bom, irmão. Mano, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado desde já, no meio da sua correria, você ter esse compromisso conosco, e não só fisicamente aqui, mas agora também nas lives aí. Que Deus continue te abençoando. E solta a voz aí que a gente não tem muito tempo. Aleluia. Depois do testemunho do Baiano aí, cara, a voz meio embargada, mas é benção demais. Top, né? Na vida dos irmãos. Deus é assim, ó, só traz os feras, assim, ó. Começou com os feras lá nos Atletas em Adoração, ó, lá atrás, 17 anos, e continua aqui, ó. De rosa também aqui, em homenagem ao Baiano, que ele tá de rosa aí pra mim. Tá vendo? Vamos louvar o Senhor. Amém. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, sim. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, de glória e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo.
justo e fiel. Aleluia, Senhor. Vestido de glória e poder, coroado estás para sempre, reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita em nós, Senhor, e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de todos, acima de tudo. Diga, está o Senhor entronizado. Está o Senhor entronizado. Agradeço a esse Deus, os anjos, homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás e para sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Traga teu coração, Senhor. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, e habita entre nós, e habita entre nós, ó Santo Deus. Abra o seu coração para o Senhor, hein? Santo Deus, tu és santo, tu és santo, tu és Manão, Amém. vai encerrar aqui. Glória a Deus pela sua vida e todos que estiveram presentes. Vai estar lá no IGTV
Compartilhe essa live aí. Deus abençoe a todos, viu? Já vai terminar aqui. Grande abraço.